No vídeo de hoje, nós iremos concluir um pouco aquelas nossas leituras, né, sobre o efeito sombra. A gente viu anteriormente que a Deb Ford, ela fez um livro Como Entender o Efeito Sombra, e esse é o livro do Deepak Chopra, O Efeito Sombra, né, que é isso que a gente vai concluir nosso estudo, nossa leitura sobre o efeito sombra. E por que a leitura do efeito sombra? Porque ele traz, esse primeiro capítulo, escrito por ele, caminhos e ideias para entender como não se sabotar. E aí? Né? O que eu devo fazer para não me sabotar? Então, o que o autor ele traz? Primeiro, ele aborda como é que se constitui a sombra. Qual o processo de criação da sombra. E aí ele traz 7 elementos que fazem com que a sombra, considerada por ele como o seu lado negativo, né, o seu lado ruim, que dentro da gente existe o lado bom e o lado ruim, segundo a teoria do Jung, que a gente pode ter conviver com este lado também, para que a gente possa fazer com que o lado ruim não supere o lado bom. E ele diz que o primeiro processo de criação da sombra é o segredo, né? E os 7 processos são o segredo, culpa e vergonha, julgamento, culpar os outros, projeção, separação e conflito. Manter segredo de você mesmo e dos outros. Esse se torna o primeiro processo de criação da sombra. Por quê? Porque uma vida secreta, ela dá à sombra material para ela evoluir. Então, formas de segredo são negação, fraude deliberada, medo de expor quem você é, e condicionalmente, em função de uma família desequilibrada, você não quer se expor quem você é, então você fica guardando segredos. A partir do momento que alguém descobre um segredo seu, nossa, você se enfurece e parte para a agressão, onde você deixa com que o seu lado sombra prevaleça, porque infelizmente seu segredo foi descoberto. O segundo processo, né? Fomentar a culpa e vergonha. Todos somos falíveis, não há ninguém perfeito. Mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder. Toda vez que você se sentir culpa pelo que você começa a alimentar a sombra, né? Terceiro, ser injusto com você mesmo e com os outros. Nossa, se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil concluir que você e os outros a merecem. E começa a dizer, eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo, né? Pode me maltratar, tem que ser assim, tem que ser pior. Infelizmente, isso vai só alimentando a sua sombra, porque o julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar a sua dor. O quarto processo, precisar de alguém para culpar. Eu estou trazendo dessa forma, né, bem didática, para que vocês possam ter um caminho para ir ler, um estímulo para ir ler o efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade. O quarto processo, precisar de alguém para culpar. Isto é constantemente. Uma vez que você decida que sua dor interior é uma questão moral, não terá problema em culpar outra pessoa que julgue inferior a você de alguma forma. Então, muitas vezes, para você levar, o autor diz que para você levar o seu próprio peso, quando você não aguenta, às vezes é um peso moral, porque você fez alguma coisa, né? Você começa a culpar outra pessoa por conta disso aí. O quinto processo, ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta. Se você acredita que o problema está com eles, os outros, você projetou seu próprio medo em vez de assumir a responsabilidade por ele. Então, quantas vezes a gente vê no outro aquilo que não quer ver na gente? E ele diz que esse é um dos processos de alimentação da nossa sombra,
de criação e construção dessa sombra. O sexto, separar-se dos outros. Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós, você vai naturalmente identificar seu lado como o lado bom e acolhê-lo. Esse isolamento, porque eles serão o lado ruim, né? Esse isolamento aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra vai prosperar. Sétimo processo, lutar para manter o mal contido. Toda a base da teoria deles é que quanto mais você negar que existe isso dentro de você, mais você corre o risco de colocar isso para fora em forma de raiva, de violência, de alguma outra coisa, porque você não vai conseguir controlar o que você tem dentro de você se você negar. Primeiro, sentiu inveja? Reconheça que sentiu essa inveja. E depois tente descobrir por que está com inveja. Dialogue com esse sentimento negativo que você sentiu. Você teve um diagnóstico ruim? Ah, não, gente, eu tô super bem. Não, eu tô arrasado por dentro. Eu estou aqui estraçalhado. Nossa, porque comigo eu preciso reconhecer o que eu tô sentindo. Eu não posso negar o que eu tô sentindo. A negação vai piorar, vai alimentar a sombra e eu não vou conseguir lidar com ela quando ela chegar. No fundo do ciclo, as pessoas estão convencidas de que o mal está à espreita em toda parte. O que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por suas próprias ilusões. Tudo se juntou para dar à sombra um imenso poder. Então, eu não tenho que lutar contra o mal que existe dentro de mim. Eu preciso reconhecer que ele existe e tentar conviver com ele. E como escapar da sombra? Existe um jeito? O autor diz que o passo 1, pare de projetar. Espelho refletido. Todos usam a projeção como defesa para evitar olhar para dentro de si. Geralmente a gente começa a detestar no outro aquilo que a gente tem dentro de si, mas não quer ver. E aí a gente projeta no outro. Ele diz que é uma defesa inconsciente. Um falso estado de autoaceitação é criado como base em eu estou bem, mas eu sei que você não está. Frases desse tipo, né, que a gente começa a ver, muitas pessoas falando, começa a trazer uma falsa ideia, porque eu estou me projetando no outro. Quando eu estou bem de verdade, eu não preciso dizer aos outros que eu estou bem. Quando eu estou feliz, eu não preciso dizer a ninguém que eu estou feliz. E como é que eu sei que estou projetando? Ele traz aqui, bem didaticamente, né, separadinho, algumas dimensões que faz algumas frases que a gente pode usar, e aí vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falarem essas frases, que pode revelar que eu estou projetando em outra pessoa. Superioridade. Eu sei que eu sou melhor do que você. Você deveria reconhecer isso. Injustiça. É uma injustiça que coisas ruins aconteçam comigo. Eu não mereço isso. Mas o outro merece, é? Arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até sua presença me irrita. Defensiva. Você está me atacando, então não estou ouvindo. Culpar os outros. Eu não fiz nada. A culpa é toda sua. Idealizar os outros. Meu pai era meu Deus. Minha mãe era a melhor do mundo. Ou meu marido era um herói. Preconceito. Ele é um deles. Você sabe como eles são. Ciúme. Você está pensando em me trair. Posso ver isso. Paranoia. Eles querem me pegar. Eu vejo conspiração em todos os lugares. Quando ele surge, sempre camufla outro sentimento. Então, quando esse sentimento de superioridade, quando você projeta na outra pessoa, ele sempre camufla um sentimento que você está sentindo. O que seria? Na superioridade, camufla o sentimento de fracasso, segundo o autor. Na injustiça,
camufla o sentimento de pecaminosidade. Na arrogância, camufla a raiva. Na defensiva, camufla a sensação de que você é indigno e fraco. Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado e deveria se envergonhar. Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa, que precisa de proteção e cuidados. No preconceito, quando você tem preconceito com uma pessoa, camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado, segundo o autor. No ciúme, quando você tem ciúme, age com ciúme projetando na outra pessoa, camufla seu próprio impulso de desvio ou de um senso de inadequação sexual. Já a paranoia, ela camufla ansiedade estranhada e sufocante. Como reconhecer que está projetando? Uma dica, segundo o autor, é a negatividade. Ela se manifesta como uma energia negativa porque o que está sendo camuflado é negativo. Passo 2. Desprenda-se. Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Elas se agarram a nós tanto quanto nós também agarramos a ela, né? Tem gente que gosta muito, que se sente bem sofrendo porque não sabe como fazer. E como curar? Qual é a ideia do autor em como curar? O processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados. E quais são as afirmações que ajudam nesse processo de cura? Bem, posso passar por isso, não vai durar para sempre. Se você tiver essa consciência, já é um começo. Outra questão. Já me senti assim antes, consigo lidar com isso e vou superar. Não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa. Ninguém jamais ganha no jogo de colocar a culpa no outro. Extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa. Cuidado com o que vai extravasar. Posso ser paciente. Vejamos se eu consigo me acalmar em breve. Não estou sozinho. Posso ligar para alguém que me ajude a passar por isso aqui. Sou muito mais que meus sentimentos. Os humores vão e vêm, até mesmo os piores. Passo 3. Abra mão do julgamento pessoal. Toda emoção é válida, mas quando você acrescenta o julgamento próprio, qualquer emoção pode ser danosa. Como curar? Ter compaixão de si mesmo. Tudo bem, eu entendo. Ter compaixão, sem sentir pena nem de você nem do outro. Em sua máxima, a compaixão tem o papel de cura. Passo 4. Reconstrua seu corpo emocional. Toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está expressando desconforto, fadiga e dor. Qualquer pessoa que estiver andando e tiver uma pedra no sapato, ela para e tira. Como curar? A chave é ter perspectiva. Curar antigas feridas, aprender a ser resiliente, dissipar os demônios do passado, esperar o melhor de si mesmo, adotar ideias realistas, aprender a autoaceitação. Uma nova realidade, um novo poder deverá ser construído, porque a negação é uma falsa solução. É necessário uma nova visão de mundo e uma nova visão de mim. E daí começa a busca pela plenitude. Então, o autor, ele dá esse caminho, né, essa proposta, para que a gente possa se conhecer melhor e a partir do momento que eu me conhecer, eu aceite, eu reconheça e eu aceite que eu não sou só todo bom. Eu também tenho uma parte negativa, uma parte ruim dentro de mim que eu não preciso negar. Eu tenho que reconhecer e aceitar. Então, fica essa dica de leitura para vocês, tá? Um material muito bom para que a gente possa conhecer
como é que faz o efeito sombra. Agradeço por estarem comigo nesse vídeo, né? Se inscrevam no canal e compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso a essas reflexões. Tchau, pessoal!